Quantum Break é um game que pretende mudar o que esperamos da narrativa de um jogo eletrônico. Para isso, o jogo aposta na mistura de momentos em que você toma o controle da ação e outros em que os acontecimentos são narrados através de uma série com atores reais. Desenvolvido pela Remedy Entertainment, responsável pelas séries Max Payne e Alan Wake, o título é mais um exclusivo de peso para o Xbox One. Com um roteiro repleto de viagens no tempo e reviravoltas, a aventura prende do início ao fim e dá vários estímulos para jogar tudo pelo menos 2 vezes. Voltei para ver meu melhor amigo, Paul Serene. Em Quantum Break, você é Jack Joyce, convidado por seu amigo de infância, Paul Serene, para conferir um experimento em uma universidade. Chegando lá, você descobre que Serene precisa de sua ajuda para testar nada menos do que uma máquina do tempo. O que foi isso? Por algum motivo, a experiência não dá muito certo e o tempo começa a entrar em colapso. Para piorar tudo, um exército da empresa Monarch Solutions invade o lugar e começa a capturar todos ao redor. Com a ajuda de seu irmão Will, Jack tenta escapar do lugar e acaba se deparando com uma versão mais velha e sombria de Paul Serene. Ele revela ser o chefe da Monarch e tenta usar a força para conseguir a ajuda dos irmãos Joyce, o que não funciona muito bem. Depois dessa introdução, você inicia uma jornada em busca de respostas para o que está acontecendo e de uma solução para o colapso do tempo. Durante o caminho, você conta com a ajuda de aliados importantes, como Beth Wilder, uma mulher misteriosa que parece saber muito sobre Jack e seu passado. A história do jogo começa bastante confusa, mas isso é feito de propósito. Conforme você avança, cenas e documentos espalhados pelo cenário revelam mais detalhes da trama e permitem entender o que está acontecendo. O roteiro é montado de forma inteligente e deixa aquela vontade de começar a aventura desde o começo para ver tudo com um ponto de vista diferente. O sistema de bifurcações também contribui para isso. Em momentos-chave, você vai ter que escolher entre 2 caminhos que mudam bastante o desenvolvimento da história. Em um deles, por exemplo, você pode fazer com que a Monarch mate os ativistas que atrapalham seus planos ou use eles como uma ferramenta de relações públicas. Nossos aliados dariam o controle para nós. Suas decisões vão influenciar tanto a maneira como o mundo encara a empresa, quanto os personagens que ajudam Jack em sua missão. Os acontecimentos principais do game quase sempre são os mesmos, mas suas escolhas mudam bastante o caminho até cada um deles. Após cada momento de escolha, você confere um dos 4 capítulos da série desenvolvida pela Remedy. Com aproximadamente 50 minutos de duração, os episódios com atores reais mostram os acontecimentos sob o ponto de vista dos funcionários da Monarch Solutions. As coisas estão muito mal no trabalho. As atuações e as dublagens são boas, assim como os efeitos especiais usados. O game está completamente traduzido para o português, mas o estúdio deixou escapar alguns detalhes. Em alguns comerciais e conteúdos extras, o jogo continua com o áudio original em inglês, sem nenhuma legenda para ajudar. Felizmente, isso acontece de forma rara, e é uma situação que pode ser corrigida sem problemas com um patch de atualização. O estúdio equilibra bem a duração dos episódios com o tempo de jogo oferecido, mas quem não curte muito acompanhar a história pode ficar um pouco aborrecido com os episódios. Você pode assistir a série por streaming ou baixar os episódios, que ocupam generosos 75 GB no HD do Xbox. Os servidores da Microsoft estavam um pouco instáveis durante nossos testes, mas a empresa deve melhorar isso quando o game for finalmente liberado para o público. Quantum Break mantém a tradição da Remedy e apresenta sistemas de combate bastante envolventes. Jack pode usar pistolas, metralhadoras e armas pesadas para destruir inimigos que crescem de dificuldade conforme você avança. No entanto, o destaque são os poderes de manipulação de tempo que o personagem adquire. Apertando um único botão, você pode criar um escudo que para balas, paralisar os inimigos em um ponto do cenário ou criar uma explosão que põe a nocaute a maioria dos adversários. Jack também pode se desviar de tiros e correr em grandes velocidades para pegar seus inimigos de surpresa. Esses poderes podem ser melhorados coletando recursos conhecidos como fontes de crono,
que ficam escondidos pelo cenário, mas isso não chega a ser algo obrigatório para conseguir finalizar o game em sua dificuldade normal. As batalhas podem ficar um pouco repetitivas em alguns momentos, mas você só vai notar isso quando finalmente estiver perto do final do game. Infelizmente, o título peca um pouco na batalha final, que é bem mais chata do que desafiadora naquilo que se propõe. Quando você não está atirando e matando inimigos, Quantum Break apresenta alguns quebra-cabeças simples que usam seus poderes de parar o tempo. O jogo também tem alguns momentos de plataforma que surgem como seu ponto fraco. Nem sempre o game aciona as animações necessárias para o personagem se segurar em algum lugar, e é comum cair em abismos, mesmo quando você tem certeza que pulou do jeito certo. Quantum Break também aposta em momentos mais calmos em que você simplesmente anda por um ambiente e investiga objetos ao seu redor. Quem estiver disposto a ler os diversos documentos espalhados pelos cenários vai ter uma experiência mais completa, já que muitos detalhes importantes estão escondidos neles. Mesmo com todas as suas qualidades, Quantum Break não chega a ser exatamente uma revolução do ponto de vista narrativo. A escolha da Remedy em misturar momentos jogáveis a uma série de TV funciona bem, mas não chega a ser muito diferente de jogos que usam cutscenes para contar sua história. Felizmente, isso não muda o fato de que o game apresenta uma história bastante interessante. O estúdio sabe brincar muito bem com o conceito de viagens no tempo, costurando de forma talentosa uma história bastante complexa. Vale a pena jogar a aventura inteira pelo menos 2 vezes, tanto para seguir caminhos diferentes, quanto para entender melhor alguns acontecimentos passados. Quantum Break é um jogo lindo e prova que o Xbox One ainda tem muito potencial para mostrar. A dublagem em português também é um destaque, e é preciso elogiar o belo trabalho de adaptação feito pela equipe que trabalhou no jogo. Caso você tenha o videogame da Microsoft ou um PC potente e goste de jogos com histórias bem construídas, não é preciso pensar 2 vezes antes de comprar Quantum Break. Esse é o tipo de game que você vai querer manter em sua coleção para poder voltar a ele de vez em quando, nem que seja só para procurar alguns itens ou encontrar novas formas de matar inimigos.